Olá galera, como vai? Muito bom dia para vocês que tá ligado aqui no Super Esporte aí com o Paulo da Silva. E hoje a gente vamos levar para você tudo sobre a Copa do Brasil, que está um espetáculo, né rapaz? Começou quente aí essa Copa do Brasil. Copa do Brasil que iniciou com a Ponte Preta vencendo, iniciou com a América sendo sufocado, mas conseguiu a sua classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. O Fluminense ontem, que precisava de vencer e venceu bem por 3-0 com 3 gols do Nenê. A gente vai levar para você também sobre a história, né, do Ronaldinho Gaúcho, que ganhou a sua liberdade depois de alguns tempos aí lá fora no Paraguai. Então a gente vai levar para você tudo isso aqui para vocês ficarem por dentro do que está acontecendo aí no esporte no nosso Brasilzão, beleza? Eu quero mandar um abraço aí para vocês que vai estar ligado aqui comigo e também a gente poder fazer do bom do melhor, que vocês gostem, né, desse super esporte, a gente fazendo de tudo aí para que vocês possam ter a maior facilidade, né, que hoje o Facebook leva para vocês, a melhor que tem aí, para vocês poderem curtir de montão aqui com o Paulo da Silva as notícias do esporte. E olha galera, é o seguinte, a gente tem muita coisa para poder conversar aqui sobre o Flamengo, né, o negócio do Rascaeta. Já apareceu uma história que o Rascaeta está insatisfeito, está com aquela coisa toda, e é muito complicado. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui depois, porque está muito complicado. E hoje, né, também tem aí o Vasco da Gama, que também vai entrar em campo hoje com o Goiás, precisando reverter, né, essa situação, né, para poder chegar ao objetivo, que é a próxima fase da competição. O Vasco perdeu o primeiro jogo jogando em casa e agora precisa, né, de reverter pelo menos aí, se vencer por 1-0 vai para os pênaltis, se vencer por 2-0 estará classificado para a próxima fase direto aí da Copa do Brasil. E já o Botafogo, que também tem notícias aí do Marcinho, né? O Marcinho que também está voltando aos treinamentos, né? Isso é muito bom. O Marcinho que esteve fora aí alguns tempos aí por causa de contusão. Bem galera, olha só, o negócio é o seguinte, a gente vai... uma coisa que eu peço muito para vocês logo assim, para a gente poder, antes, né, de começar o nosso Super Esporte, eu peço para vocês ir lá no canal do YouTube, se inscrever no meu canal, vai lá, tem uma letra embaixo lá, inscreva-se, escrito assim, inscreva-se, vai lá, aperta aquela letrinha lá para você ficar inscrito no canal e depois você aperta, né, o sininho de notificação para vocês poderem está sempre, né, recebendo aí os nossos vídeos no seu telefone, para vocês poderem acompanhar todos os dias, né, o Super Esporte. E também você deixar o joinha, né, que se você estiver gostando, beleza. Se você estiver não gostando, pode deixar também, né, o seu joinha para baixo, ou assim, não importa. O que importa é você participar com a gente aqui no Super Esporte desta quarta-feira, que hoje também, rapaz, além da Copa do Brasil, né, nós também temos aí o Campeonato Brasileiro, que ainda está na quinta rodada, né, hoje tem Corinthians e Fortaleza, né, o último jogo aí da quinta rodada. Então, nós vamos trazer para você tudo do bom, do melhor, o que tiver para vocês. Vocês também podem deixar o seu comentário aí, faz pergunta para nós aqui, para a gente poder tentar responder da maior maneira, né? Porque o futebol é mais gostoso quando você está participando juntinho aqui com a gente, beleza? Então deixe seu comentário aí, isso é muito bom pra gente. Mandar um abraço aí para essa galera, né, que tá entrando aí agora aqui com o Paulo da Silva no Facebook, aí poder levando aí as notícias do seu clube do coração, beleza? Olha galera, aí pra gente poder começar as nossas notícias aqui de hoje, é o seguinte, a gente sabe aí que o Ronaldinho Gaúcho, né, teve aí os seus problemas, né, negócio
e de documentos falsos. O cara caiu, né, de gaiato aí diante de uma advogada, que negócio tudo lá no Paraguai. Então falou que é Paraguai, meu filho, as coisas complicam mesmo. Então tudo que é Paraguai não deixa de ser Paraguai, né? É isso aí, esse cara quer ganhar dinheiro fácil e complicou, né, a vida do Ronaldinho Gaúcho e do seu irmão Assis. Mas para tudo isso daí, o Ronaldinho já ganhou a sua liberdade, né? Então o Ronaldinho que teve aí a sua liberdade ontem, o juiz concedeu a liberdade para Ronaldinho e Assis, que é o seu irmão. Então no caso aí, o Ronaldinho teve que desembolsar, né? É por isso que eu falo, uma hora dessa tem que ter dinheiro no bolso, né? Para poder ajudar, porque sem dinheiro você não vai a lugar nenhum. Porque se não fosse esse dinheiro que o Ronaldinho liberou, meu amigo, ele estava preso até hoje, né? Acho que não seria nem pela fama, porque se fosse pela fama, né? Eles tinham já liberado ele já há muito tempo, né? Então, numa hora dessa, meu amigo, quando é crime, as coisas complicam e não quer nem saber se o cara é bom de bola, se o cara é craque, se o cara é famoso, não tá nem aí não. Mas como aconteceu essa fraude, né? Diz o Ronaldinho que não sabia de nada, né? Mas eu fico com o pé atrás, eu tô na frente, né? Para poder facilitar e economizar, as coisas complicam, né? Mas hoje, né? A tomada esquentou, não é verdade? Então, o Ronaldinho Gaúcho, com aquela fama toda, ninguém respeitou isso e o Ronaldinho teve que desembolsar pelo menos $200 mil para poder ganhar aí a sua liberdade. E o Ronaldinho, se eu não me engano, pela reportagem aí, o Ronaldinho Gaúcho chegou ao Rio de Janeiro ontem, né? Já para poder ter a sua vida normal. Mas nisso tudo, o Ronaldinho e seu irmão vão ter que se apresentar de mês em mês aí para poder ver como que tá tudo legal, né? Então é complicado, galera, e a gente vai trazer para vocês a reportagem, né, do Globo Esporte, né? E vamos levar para você essa notícia que aconteceu nessa liberdade aí, né, do Ronaldinho Gaúcho, que agora está livre para voar, mas com o pé um na frente, outro na trás. Se der bobeira, o bicho pega e ele volta para a cadeia. Vamos ver como que tá essa reportagem. Vamos lá. Do capítulo mais polêmico de sua vida. De máscara, mas certamente sorrindo, foi cumprimentar os promotores que desde março investigam ele e o irmão Assis. Na audiência de ontem, o juiz do caso concedeu a liberdade para os dois após 171 dias de prisão. A polêmica começou logo na chegada ao Paraguai, no dia 4 de março, quando um funcionário da imigração notou que os passaportes de Ronaldinho e Assis possuíam conteúdos falsos. 2 dias depois, eles foram presos. Passado um mês, numa prisão de segurança máxima, até serem transferidos para um hotel em regime de prisão domiciliar. Ronaldinho e Assis concordaram em pagar uma multa no valor de $200 mil, pouco mais de R$1 milhão para serem liberados. Como as investigações do Ministério Público não terminaram e outras 17 pessoas já foram presas, os dois seguem submetidos ao processo. E Assis terá que se apresentar uma vez a cada 4 meses a uma autoridade no Brasil pelos próximos 2 anos para dar explicações. A empresária Dália Lopes, que foi quem convidou Ronaldinho para ir ao Paraguai, está foragida há 5 meses e com ordem de captura internacional. Dália é acusada pelo governo paraguaio de crimes como evasão de divisas, sonegação de impostos e lavagem de dinheiro. Ela teria movimentado $400 milhões ilegalmente nos últimos anos. Muito bem, então tá aí a história do Ronaldinho, coitado, que, né, caiu de gaiato aí, mas já está tudo certinho aí. Espero que o Ronaldinho tenha mais aí um pouquinho de consciência, né, de quando for mexer com o Paraguai, porque o bicho pega, as coisas não é fácil.
Bem, galera, vamos falar de futebol. O futebol é o seguinte, o futebol começou a Copa do Brasil. E a Copa do Brasil, ontem já tivemos aí gols, né, muito bons. Nós tivemos aí a Ponte Preta, que passou pelos Afogados aí, né, afogando aí de vez aí o Afogados, né, que já estava aí afogado, afogou mais ainda. E agora a Ponte Preta caiu nada mais, nada menos de que 2 milhões de reais nos cofres aí da Ponte Preta, que é esse dinheiro aí, rapaz, ó, caiu igual uma luva, né, para a equipe da Ponte Preta, que está na Série B do Campeonato Brasileiro, e esse dinheiro caiu, foi uma delícia, foi igual um doce, ou se não tirar aí uma balinha da boca da criança. Olha, estão rindo de canto a canto, porque, meu amigo, a Ponte Preta não quis nem saber. E também o América, né, que ontem no sufoco, rapaz, no sufoco danado, o América conseguiu passar também de fase, rapaz, ganhou da Ferroviária por 1-0 já nos acréscimos, rapaz. E a Ferroviária, né, ficou para trás também. O América conseguiu essa vitória sensacional e também levou aí 2 milhões de reais para os seus cofres. E aí, meu amigo, esse dinheiro vai ajudar muito essas equipes, né, pequenas, para poder dar continuidade aí dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. E isso não é fácil e ninguém faz nada sem dinheiro, não é verdade? Vamos ver então os gols da Copa do Brasil. É isso aí, vamos ver, levar para você o gol da Ponte Preta contra os Afogados e também o América, que venceu no sufoco da Ferroviária por 1-0 no finalzinho. E rapaz, e teve vibração aí, viu? Vamos ver como que foi esse jogão de bola, os gols, né, dessa rodada da Copa do Brasil, a volta do Brasilzão, aqui na sua telinha do seu Facebook. Vamos lá. Fez o cruzamento, a bola ainda fica na área, quem tira, Zé Roberto! Gol! O jogo dele nessa temporada pela Ponte. Pé esquerdo na bola! Gol! Da Ponte! Muito pé, quer ver? Olha aí, Márcio! Já dentro da área, devolveu, Daniel Borges bateu cruzado, Rodolfo! Gol! Classificação do América! Restando segundos para o jogo terminar. A euforia dos jogadores do América, que está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. E o jogo terminou, o América está classificado. Muito bem, então tá aí os gols, né, de Ponte Preta e também do América, que já estão classificados aí a próxima fase da Copa do Brasil, que será aí a quarta fase da Copa do Brasil. Então, América classificado, ganhou aí no finalzinho aí, rapaz, faltando aí minutos, segundinhos aí, né? Aí teve aí a falha do goleirão da Ferroviária e aí não teve para onde, né? O jogador da América foi lá e cravou. O América está classificado para a quarta fase da Copa do Brasil. E também, galera, ontem nós tivemos um jogo muito bacana, né? O Fluminense ontem que jogou no Maracanã diante do Figueirense. O Fluminense, que tinha perdido, né, o seu primeiro jogo fora de casa, ontem o Fluminense precisava pelo menos de 1-0 para poder levar para as penalidades máximas. Mas o Fluminense, com o Nenê arrebentou a boca do balão. 3 gols aí no coco rapaz, 3 gols aí no coco do Figueirense, rapaz. A gente vai levar para você tudo isso aqui agora, porque o Nenê, ó, tá mais do que alegre, e vamos mandar logo de cara para vocês a entrevista do Nenê, muito contente, né,
com tudo isso aí, com essa volta ao Fluminense. A gente vai levar aqui agora no seu Facebook os melhores momentos de Fluminense e Figueirense. 3-0 Nenê. Vamos ver. Com quase 15 minutos, Nenê de canhota bateu! Gol! Conseguir realmente esse resultado. Marquinho na tabela, na cara do goleiro Muriel! Chico, o Nenê pode até disparar o chute, ela desviou! Gol! Olha ele aí! Araújo pedalou, bateu cruzado, tirou parcialmente a defesa, cai na área, vai pro chão, Iago! Pênalti pro Fluminense! Partiu pra ela, canhota, bateu Nenê! Gol! Acho que o trabalho, a dedicação, Deus está me abençoando de uma maneira incrível, estou muito feliz de poder estar ajudando o time também nessa parte. Então, acho que é um pouco uma somatória de fatores, né? De realmente dar uma melhor a cada dia nos treinos, nos jogos, tentando ajudar o máximo possível. Então, é realmente um jogo muito importante para a gente precisava dessa classificação para nos dar realmente uma confiança ainda maior na sequência da temporada. Para essa sequência da temporada, de que forma você vê esse time se encaixando, inclusive nessa velocidade de jogo mesmo, a dinâmica de jogo do time, essa saída mais rápida para o ataque? Eu acho que a intensidade é o ritmo que estava faltando, né? A gente voltou um pouco depois dos outros times e estava faltando esse ritmo. Parecia que os outros times estavam um pouco na nossa frente, mas era por causa disso que a gente teve menos tempo de treino e agora realmente equiparamos isso aí. Graças a Deus o time está rendendo bastante. Santa Cruz, né? De maneira pesa essa eliminação para o Figueirense? O time venceu fora de casa, a última rodada da Série B, mas tem 2 derrotas, um empate, apenas uma vitória na Série B. Teve eliminação nas quartas de final do Campeonato Catarinense e agora eliminação da Copa do Brasil. Que impacto que isso pode ter daqui para frente, meu irmão? Primeiro, mandar um abraço para frente, né? A gente tem gente que Santa Cruz. Sobre as eliminações que a gente teve no Campeonato Estadual, a gente sentiu um pouco. A gente teve um estágio ruim na início da Série B também, mas depois, após esses 2 revés, a gente tivemos um time diferente nos outros jogos, voltamos a vencer diante do Botafogo. Hoje, infelizmente, a gente não conseguiu criar, não conseguiu fazer aquilo que a gente vinha, perdendo para a equipe também qualificada, ficando em crescimento, fazendo um bom jogo também, mérito para a equipe do Fluminense. Muito obrigado, então. No gramado do Maracanã não é novidade. Muito bem, então tá aí as notícias, né, da Copa do Brasil e temos mais notícias da Copa do Brasil, porque hoje ainda temos para entrar em campo aí o Botafogo, né, Botafogo que vai encarar o Paraná, temos o Vasco também que precisa reverter o placar de 1-0 que foi construído pelo Goiás, jogando no Rio de Janeiro, e ficou complicado aí, né, vai ficar um pouquinho complicado, porque o Goiás vem subindo de produção, e o Vasco vai ter que tomar muito cuidado, né, com esse jogo jogando em Goiás, porque senão pode tomar a eliminação aí na Copa do Brasil, porque como o Vasco precisa muito, né, de grana, seria aí uma ótima aí para o Vasco da Gama tentar, né, essa classificação, porque não é nada aí, é 2 milhões de reais que cai nas suas contas, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais do Vasco, porque agora é a hora do Megão. Pois rapaz, o Flamengo com todas as suas contratações aí, o Flamengo que manteve esse time de 2019 somente perdendo aí 2 jogadores, né, que é o Rafinha e o Pablo Mari.
o Flamengo anda muito mal das pernas no Campeonato Brasileiro. O Flamengo precisa encontrar o caminho da vitória e essa semana foi uma semana, está sendo, né, uma semana muito cheia para a equipe do Flamengo, porque o Domenech Torrent está querendo aí impor o seu jogo da forma de campeonato europeu. Mas até agora, até o momento, ainda não deu certo. Ele veio alegando, né, que está faltando tempo de treinamento, está faltando tempo para conhecer jogadores, mas até então o Domenech Torrent, com essa parada do Brasileirão para o meio de semana, caiu igual uma luva aí para o técnico, que vai ter aí a semana inteira, né, para poder tentar reverter essa situação do Flamengo dentro do Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo não tem só, né, o Campeonato Brasileiro, né? Ele tem que ficar ciente de que o Flamengo também vai ter a Copa do Brasil, que será as oitavas de final. O Flamengo já cai aí direto, né, nas oitavas de final da Copa do Brasil, e também a Libertadores da América, né? Então o Flamengo, que já iniciou ainda no comando do Jorge Jesus, o Flamengo teve 2 vitórias dentro da Libertadores, e o Flamengo volta a campo pela Libertadores no dia 17, né, do mês que vem. Então o Flamengo precisa encontrar o seu caminho da vitória, voltar a jogar bem para poder impor o seu ritmo de jogo que vinha tendo quando era o comando do Jorge Jesus. A gente sabe, galera, que também o Flamengo, muita gente se coloca ainda como estivesse no comando do Jorge Jesus. As coisas mudam muito de um técnico para o outro, né? Então, muitos jogadores, parece que muitos jogadores não estão entendendo o comando, né, do Domi. Então, o Flamengo, os jogadores precisam entender um pouquinho mais, porque cada técnico tem o seu comando, né? Por exemplo, o Jorge Jesus teve um comando de tática diferente, já o Domi está com uma experiência de tática, de outra tática, e os jogadores do Flamengo parece que estão com a dificuldade de encontrar esse jeito de jogar com o Domi, né? E aí começa a fazer aquelas bicuinhas, né? Começam a ter coisas que falam aí nos telejornais de esportes, né? Por exemplo, ontem, por exemplo, eu acompanhando aí algumas noticiários aí no canal do YouTube, falando-se de que a Arrascaeta está de bico grande aí, porque pegou o banco de reservas, né? Aquela coisa toda. Então é complicado, cara, porque o Arrascaeta tem que entender o seguinte, que na verdade o Arrascaeta é bom jogador, é um ótimo jogador, sim, é um jogador espetacular. Só que desde que entramos aí após que voltou, né, os jogos que já veio após a pandemia aí, né, as coisas não veio andando muito bem para o Arrascaeta. O Arrascaeta não parece que está com o pé grudado na grama, parece que está usando chuteira de ferro, e ele não consegue andar, não consegue fazer o que ele vinha rendendo em 2019. Então, o que houve um boato, né? Houve um boato nessa segunda-feira de que a esposa, né, do Arrascaeta estava numa academia, né, e ela comentando lá que o Arrascaeta estava insatisfeito aí, né, com o time do Flamengo. Agora eu pergunto para vocês o seguinte: o único clube, né, do Brasil, né, que conseguiu manter os salários em dia dos jogadores, por mais que teve lá uma redução pequena dos salários dos jogadores, isso
é óbvio que houve com todos os clubes, não foi só o Flamengo, né, que teve essa redução de salário. Mas, colocando aqui em prática o seguinte, que o Flamengo foi o único time brasileiro que conseguiu manter todos os salários em dia dos jogadores. Aí eu pergunto assim para vocês, será que jogadores precisa fazer bicuinha para poder jogar a bola? Precisa de ficar com raiva porque ficou no banco? Meu amigo, se o salário estiver caindo na sua conta, em sua conta, meu amigo, não tem que ficar com bicuinha. Olha, o Marcos Braz deu carta branca. Ou melhor, todos os técnicos têm a carta branca na mesa para poder fazer o que quiser com os seus atletas. O técnico tem a liberdade de colocar em campo a quem ele quiser. Não é agora o Arrascaeta, né? É porque é considerado um dos melhores jogadores do Flamengo hoje, que ele tem que ficar de bicuinha porque fica no banco de reserva. Agora, porque ele tem que colocar na sua cabeça que o único clube do Brasil que conseguiu manter o salário em dia, que até hoje está em dia, foi o Flamengo. Foi o único clube que conseguiu manter os seus salários em dia com os seus jogadores, que manteve a sua responsabilidade com os seus jogadores, foi o Flamengo. Então não tem para onde os jogadores hoje ficar de bicuinha, ficarem com raiva, que o técnico tá escalando mal. Problema, o que importa é você estar recebendo o seu salário. E o Flamengo fez esse esforço, muito esforço, para poder fazer com que os seus salários não ficassem atrasando aí, para que quando voltasse ao futebol, não fizesse isso aí que está acontecendo. Né? Não fizesse isso que está acontecendo aí. É o Arrascaeta de bicuinha, é os atletas já querendo fazer corpo mole aí, porque falando que ele está escalando. Sim, está escalando errado, mas a fazer picuinha porque está ficando no banco e começar a colocar nas redes sociais que está insatisfeito com o Flamengo, então sai. Porque ali Flamengo, o Flamengo é Flamengo e o Flamengo não precisa de jogador não. Porque igual eu ouço aí muitas coisas aí, é o seguinte, galera, o Flamengo tem nome. Qualquer jogador, técnico, dirigente, presidente, seja o que for, esses aí, eles passam. O Flamengo fica, né? O Flamengo fica. Como que o Flamengo vem se mantendo os seus jogadores? O Flamengo vem mantendo os jogadores. Você vê, ontem mesmo, né? O Flamengo fez uma venda de um jogador para a Europa de 10 milhões de euros. Então, já mais um da base do Flamengo vendendo. E agora já está aí, está sendo especulado aí no Flamengo o Lincoln. O Flamengo não vende o Lincoln por menos de 10 milhões. O Flamengo quer 10 milhões e pronto, acabou. Né? Ontem o Flamengo vendeu um jogador para aquele grupo City, né? Que é da Europa. Então, o Flamengo fez essa venda, o moleque já foi embora para lá e está lá, né? Já vai começar a fazer os seus trabalhos na Europa e isso é muito bom para os jogadores. E o quanto jogador que o Flamengo não vendeu esse tempo todo aí? Né? Esse tempo de paralisação aí, que teve 3, 4 meses de paralisação, o Flamengo vendeu para mais de 10 jogadores da base. E foi exatamente aí que o Flamengo manteve em dia os salários dos seus jogadores. Agora hoje vem jogador que entra em campo, né, entra de má vontade, quando fica no banco, tá de má vontade. Não é assim, galera, é complicado, as coisas
não é desse jeito. E por tudo isso aí, o Flamengo também apresentou, né, também nessa segunda-feira, oficialmente aí, o Isla, né, que ficou legal demais. E o Isla já treinou com o grupo. O técnico Domenech Torrent elogiou de cabeça aos pés aí o Isla, porque é um baita de um jogador e já vai para o jogo contra o Santos neste domingo às 4 horas da tarde. E a gente vai levar para vocês alguma reportagem do Flamengo, né? O Isla, naquele jogo do Botafogo, correu ali em volta, né, do Maracanã, fez um reconhecimento do gramado para poder se agrupar, né, mais aí e conhecer mais ainda o gramado e o estádio do Maracanã, é onde que vai ser o seu palco, né, para poder se apresentar se apresentar para o mundo inteiro aí, né, onde ele vai correr, vai ajudar muito esse time do Flamengo. E a gente vai trazer para vocês então aqui agora a reportagem do Flamengo, né, naquele jogo do Botafogo, e também a apresentação oficial do Isla, o novo lateral direito do Mengão. Vamos lá. Eu tenho uma lembrança muito linda de ganhar de uma das melhores equipes do mundo na época, que era a Espanha, que tinha sido campeã da Copa anteriormente. O novo lateral direito do Flamengo entende que o tempo agora é de mudanças. É difícil, porque tem um treinador novo, com ideias diferentes, jogadores novos, como é meu caso. O Rafinha deixou algo muito lindo aqui, não só pelos títulos, mas como pessoa, como um líder total. O chileno de 32 anos não entra em campo há 5 meses, mas com a semana de treinos pode estrear já no próximo domingo contra o Santos. Gabigol e Rodrigo Caio, com lesões na coxa, devem ser desfalques. Questões para o Domi resolver nos próximos dias. Muito bem, então tá aí a notícia do Flamengo. O Flamengo também que já tá com esse problemão aí, né, que é o artilheiro do Flamengo de 2019, que é o Gabigol. Teve aí esse estiramento na coxa, né? Também o Rodrigo Caio, né, naquele carrinho que ele deu no jogo contra o Botafogo, também sentiu a virilha, está fora aí. O Rodrigo Caio ainda fala que está fora porque, né, a virilha é complicado. Quando dá esse estiramento, estica a virilha, já era, e precisa pelo menos aí de uma semana para poder recuperar. Agora, já o Gabigol precisa apenas, né, de alguns dias para poder se recuperar, porque teve as dores aí na coxa. Então parece. Agora, é óbvio também, é bom que poupa também um pouquinho os jogadores, dão mais um pouquinho de chance aí para o Pedro, né? Já que o Gabigol não vai pro... Talvez, né? Eles falam assim, mas talvez aí o Gabigol não vai pro jogo contra o Santos. São dois, para mim, um desfalque para mim é certo que será o Rodrigo Caio. Mas o Gabigol, né? Pode ser que ainda pinta, né? Pode ser que ele pinta, né, nesse jogo contra o Santos. Mas, mesmo se não pintar, né, que dá a chance aí, mais uma chance aí para o Pedro, e que o Domenech Torrent possa aproveitar bastante, né, essa semana aí para poder chegar onde ele quer com o Flamengo. Porque o Flamengo até agora ainda não mostrou um futebol redondo igual vinha fazendo em 2019. É óbvio, né? A gente fala, um técnico diferente, Jorge Jesus é um, Domenech é outro, as táticas são diferentes, o cara quer colocar o Flamengo diferente, mas não está conseguindo. Então, se ele pediu o tempo, né, para poder chegar, treinar, ajustar o time do Flamengo, ele terá então essa semana inteira aí para poder trabalhar a equipe do Flamengo e conseguir aí pelo menos mostrar um ótimo futebol diante do Santos domingo às 4 horas da tarde. Esse jogo aí será na TV
aberta aí para vocês poderem acompanhar o Flamengo, né, e Santos e Flamengo, que será pelo Campeonato Brasileiro, beleza? Muito bem, galera, a gente falou aqui do Flamengo, agora a gente vai partir, né? Vamos partir aí para o jogo de hoje, que será contra a equipe do Goiás, né? O Goiás e Vasco da Gama, que se enfrentam hoje pela Copa do Brasil. E a gente vai trazer uma reportagem legal também, que essa reportagem direta aí do Globo Esporte de ontem, que a gente vai trazer a preparação, a movimentação, o Vasco, como vai entrar em campo hoje contra a equipe do Goiás. Porque o Goiás venceu o primeiro jogo por 1-0 e o Vasco precisa pelo menos de 1-0 para poder ir para os pênaltis, ou se não 2-0 para poder se classificar para a quarta fase da Copa do Brasil. Vamos à reportagem de Vasco, que vai enfrentar o Goiás hoje. Vamos lá. Quantas vezes você já ouviu a expressão começar com o pé direito? Pode ser um novo trabalho, pode ser um novo relacionamento. No caso do futebol, todo mundo quer iniciar uma competição com o pé direito. E sempre praticando com o pé direito. Então, foi o que você falou. Vamos começar com o pé direito, né? E olha que o Ricardo é daqueles canhotos convictos, assim como o seu companheiro de defesa, Leandro Castan. Algo bem raro. A gente sabe que não tem muitos canhotos na zaga, em vários times, então por isso que o Vitor Borudás tem um canhoto. Ricardo Graça e Leandro Castan fazem parte da melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Sofreram apenas um gol e de pênalti. Comparando com os 3 últimos anos, em 2019, nas mesmas 4 rodadas, foram 10 gols sofridos. Em 2018, 6. Em 2017, 9. São Januário, antes da parada do futebol, derrota por 1-0. Tá certo, era um outro momento, mas o resultado ficou de herança. A equipe precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. E 2 de diferença para garantir logo a vaga. Lembrando que o gol fora de casa não é mais critério de desempate. A gente começa com o pé direito, tem que ir para o pé esquerdo, se Deus quiser. Uma bolinha na área, eu faço o gol e o Vasco sai dessa de casa. E assim, por os 2 pés na próxima fase da milionária Copa do Brasil. Rapaz, aí o Vasco vai ter que sofrer um pouquinho hoje aí para poder tirar, né, essa desvantagem, né, diante do Goiás, porque é muito complicado aí para o Vasco, né, apesar do Vasco estar atravessando aí uma fase muito boa, né, o Vasco que vai enfrentar o Goiás hoje e com essa responsabilidade de poder, né, virar o placar, porque o primeiro jogo em São Januário o Vasco perdeu por 1-0 antes da pandemia, né? E agora o Vasco precisa empatar, né, que no caso fazer um 1-0 ou fazer 2-0 aí para poder se classificar diretamente. Se fizer 2-0, a classificação é garantida e o Vasco garante também, pode garantir também os 2 milhões de reais em sua conta. Um dinheiro bom aí para o Vasco poder, né, investir, né, nessa ótima campanha que vem fazendo aí dentro do Campeonato Brasileiro, que é muito legal. Então, parabéns ao Vasco, né, que vai tentando, né, impor cada vez mais aí, já que a sua defesa tomou somente um golzinho no Campeonato Brasileiro. Agora basta se o Vasco vai vencer ou vai ficar nesse 0-0, porque o 0-0 lá é do Goiás. O Vasco não pode levar gols, né, porque senão se complica mais ainda. É igual eu falei, o Vasco tem que vencer por 1-0 para ir para os pênaltis e fazer 2-0 para poder levar a classificação direta para a quarta fase da Copa do Brasil. Rapaz, o bicho tá pegando aí pro lado do Vasco, hein? Tomara que o Vasco vá lá em Goiás e faça um bom resultado e para não se complicar e que caia esses 2 milhões de reais em sua conta para poder minimizar mais ainda a sua situação
em São Januário, beleza? Então tá aí a notícia do Vasco da Gama. E vamos falar do Fogão, porque o Fogão também entra em campo hoje contra a equipe do Paraná. Rapaz, e tem novidade aí para o time do Fogão, hein? O Marcinho, que estava contundido e ficou um bom tempo aí fora, né, do time do Botafogo, está já voltando aí aos treinamentos e que pode ser uma opção aí para o Paulo Autuori para esse jogo de hoje contra a equipe do Paraná. Vamos às notícias do Botafogo, porque o Botafogo glorioso, né, quer fazer resultado hoje para poder passar a próxima fase da competição. Vamos lá. Numa decisão que vale vaga na quarta fase da Copa do Brasil. Como o Botafogo venceu o jogo de ida, a primeira partida por 1-0 no Newton Santos, o Alvinegro agora tem a vantagem do empate. E a tendência é que o técnico Paulo Autuori use a mesma formação que utilizou nas rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro, ou seja, um esquema sem muitas mudanças. Entrando rapidamente num outro assunto, Edilson, se ontem ele voltou a treinar com os companheiros lá no estádio. Embora o departamento médico não dê uma previsão real de quando ele vai retornar a campo, acredita-se que em pelo menos 2 semanas ele já possa ser... Bom, então tá aí o Botafogo que vai ter então esse jogo de hoje, né, diante do Paraná. O Botafogo vem de resultado positivo, né, já que venceu por 1-0 e agora precisa apenas do empate, né, já ao contrário aí da equipe do Vasco, que precisa vencer, né, para poder passar a próxima fase. Já o Botafogo não. O Botafogo precisa de empatar. Qualquer empate aí da classificação para a equipe do Botafogo, já que venceu o primeiro jogo e agora vai jogar lá no Paraná contra a equipe do Paraná. Então, vamos ver o que o Botafogo vai, né, fazer, né, para poder levar e levar essa classificação, já que também o Botafogo precisa e muito, né, de grana, e essa classificação cairia igual uma luva aí, né, para poder cair esse dinheiro, né, nos cofres aí do Fogão, que é os 2 milhões de reais. Rapaz, olha, vou te falar, viu? A Copa do Brasil, a premiação da Copa do Brasil é sensacional. O campeonato que dá dinheiro é a Copa do Brasil. Cada fase que passa é um dinheiro que cai na sua conta. Então isso aí é legal demais, né? Muito bom mesmo. Muito bem, galera. Então tá aí, né, as notícias do Super Esporte de hoje. E hoje também nós temos aí, ó, a última rodada, né, da 5ª rodada, né, do Campeonato Brasileiro. O Corinthians que vai enfrentar hoje a equipe do Rogério Ceni, né? Então, meu amigo, o Corinthians precisa vencer bem para poder ficar mais tranquilo aí na tabela de classificação, já que na última rodada do Corinthians, que foi a 4ª rodada, o Corinthians conseguiu uma vitória. E agora, né, vai tentar de qualquer maneira vencer aí a equipe do Fortaleza, que é comandada pelo Rogério Ceni. Tomara que dê tudo certo aí para o Corinthians e também que dê mais certo ainda para o Fortaleza, que o Rogério Ceni está fazendo um ótimo trabalho na equipe do Fortaleza, beleza? Bem, galera, eu também estou me despedindo aqui. Eu quero também pedir para vocês o seguinte: não se esqueça, vá lá no canal no meu canal do YouTube, né? Esse vídeo que eu estou fazendo aqui hoje, ele vai ser aplicado lá no YouTube, e vocês puderem querer assistir lá, pode ir lá, assiste com vontade mesmo, repetir aí, né? Tudo que eu falei aqui, tudo que eu mostrei. E também não se esqueça, só uma coisinha, eu peço para vocês se inscrever no canal do YouTube, porque esse vídeo ele vai para o YouTube. Então, se vocês quiserem rever, é só vocês entrar lá no canal do YouTube, Champion Futebol Clube RP Oficial, beleza? É só vocês clicar lá na letra escrito assim, inscreva-se, aperta o botãozinho, deixa o seu like e também aperta lá o sininho de notificação para vocês poderem receber
todos os vídeos que a gente colocar no YouTube e cair no seu celular e para vocês ficar por dentro de tudo que acontece com o seu time de coração, tá beleza? Então não se esqueça, galera, ó, vai lá no canal do YouTube Champion Futebol Clube RP Oficial, beleza? É só vocês ir lá e clicar no inscreva-se, deixa o seu joinha, não importa se é assim ou se é assim, o que importa é a sua participação aqui com o Paulo da Silva, para a gente poder fazer sempre um bom trabalho. Também não é só elogios, as críticas também é muito bom para a gente poder melhorar cada vez mais o nosso programa, beleza? Um beijo, um abraço no coração de cada um de vocês e a gente volta amanhã com tudo isso aqui para você, né, sobre os gols aí, o que acontecer no jogo de Vasco, Botafogo, né, que vai jogar hoje pela Copa do Brasil. Beleza? Tchau, tchau, galera. Um beijo, uma boa quarta-feira e um bom jogo para vocês hoje à noite, porque a Copa do Brasil está no ar. E também o Campeonato Brasileiro também vai estar no ar, a última rodada da quinta rodada, né? Que é Corinthians e Fortaleza. Corinthians precisando de vencer, Fortaleza precisando de vencer, Vasco precisando de vencer e virar o placar de que foi construído pelo Goiás jogando em casa. E também o Botafogo também precisando aí somente do empate para poder classificar para as quartas fases aí da Copa do Brasil. Beleza? Um beijo, um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.